Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês aqui, foi algo que algumas anotações que eu fiz aqui pro meu trabalho, né? E pensei, vale muito a pena eu gravar esse vídeo no YouTube para que fique registrado, sabe? E como foi algo que eu fui, enfim, escrevendo e tudo mais, eu fiz algumas anotações, então se eu estiver aqui olhando um pouquinho para cima, é por conta de que eu tô olhando, tá, para essas anotações. E eu queria compartilhar então com vocês, né, algo que aconteceu comigo, né, uma história que eu vou compartilhar aqui com vocês, que foi quando a minha filha nasceu, né. Eu comecei ali a fase da amamentação, né, e eu sentia muita dor, muita mesmo, né. Algumas mulheres passam por isso, né, eu não sei se todo mundo sabia, né. Eu, por exemplo, eu nem sabia que isso existia, né, e eu passei por isso. E, enfim, são N fatores, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas a questão é que eu fui atrás de uma solução para esse problema, né? Pomada, protetor de silicone, chá, compressa, era vídeo no YouTube. Gente, eu tentei ajustar a tal, né, da pega da criança ali de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tipo. Rodava a criança 360 graus tentando achar ali um jeito que não doesse, e cada tentativa, né, que eu realizava ali era uma esperança que nascia, uma nova expectativa, né, as pessoas me falando, olha, faz isso que resolve, né. Só que logo depois dessa expectativa que eu criava, né, para fazer aquele algo, né, para que a dor passasse, não sentisse mais dor, logo depois vinha uma decepção, né? Eu me sentia péssima, né? Era uma sensação assim de tentar coisas que parece que era só comigo que não funcionava, só para mim que não dava certo, só eu que não estava conseguindo, que de forma bem resumida parecia que o problema era eu, sabe? E até que um dia a minha filha ela começou a chorar muito além do normal e eu fui no médico, né? E uma senhora de óculos ali me atendeu e ela falou: olha, tua filha tá chorando de fome e ela tá, inclusive, ficando desnutrida, né? E eu expliquei para ela, falei: olha, eu sinto muita dor, né? Eu já fiz várias coisas e não passa. E ela falou: o quê? Falou: tá bom. Falei: mas senhora, senhora, mas senhora, é muita dor. A senhora não tem noção. E ela falou pra mim, tá, mas é isso, ou você amamenta com dor, ou você já dá leite de lata pra ela, enfim. E aqui envolvem muitas coisas, mas eu queria muito amamentar minha filha, então foi algo assim que eu fiquei, né, eu achei que eu seria acolhida, eu achei que ela ia me dar uma solução mágica, né, de repente me dar uma solução que englobasse, né, o que eu queria com o que era necessário, né. Mas não foi isso que aconteceu, né? Ela ainda disse para mim assim, olha, tua filha tá mamando de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, que para mim, assim, já era um tempo que, nossa, para mim era uma tortura, assim, dava 3 horas, eu falava, nossa, já, daqui a pouco eu tenho que dar mamar pra ela, vou sentir aquela dor de novo. E ela olhou para mim e falou, agora você vai ter que dar mamar pra ela de 1 em 1 hora. Falei, meu Deus do céu, né, vou morrer, porque de 1 em 1 hora, imagina, eu não tô aguentando de 3 em 3 e tal. Mas é isso, gente. Essa foi a solução ali que ela me trouxe. Só que assim, apesar de eu ter tido que engolir, né? Essa mulher, ela foi a única que realmente me falou algo que ninguém ainda tinha falado. Que ela falou, olha, com dor, enfim. E por incrível que pareça, foi muito libertador. Essa foi a palavra. Não porque a dor passou, mas porque eu parei de lutar ali contra um problema errado, né? O foco já não era eu, não era a minha dor, era pegar ali toda a minha energia e focar na saúde da minha filha, né? Isso me marcou tanto, né, que eu até levei essa mensagem aqui pro meu trabalho e tô trazendo aqui pro YouTube também, por questão de que realmente, né, trouxe ali comigo algo que eu entendi e eu acabei carregando ao decorrer do tempo, sabe? Um aprendizado. Que quando a gente floreia demais as coisas, né, a gente só tá adiando, né? A verdade, ela quase nunca é confortável, né? Ela dificilmente vai agradar o ego, principalmente quando a gente fala de repente um feedback de trabalho, né?
não só trabalho, mas de repente sobre a vida como um todo, né? Quem de repente quando criança aí já aprontou alguma coisa, né? Passou a noite acordado com medo de alguém descobrir, né? Aquele medo que parece que vai crescendo cada vez mais. E no fim, quantas vezes falar a verdade era bem menor do que o medo, né? Às vezes a gente carrega ali um peso dias, semanas, meses. A gente ensaia uma cena completa na cabeça, imagina o pior e quando finalmente a gente fala, a reação não chega, nossa, nem próximo do que a gente imaginou. O problema não é o tamanho da verdade, é o tamanho do silêncio guardando ela. Ele sempre é maior. Então, por que a gente foge da verdade em alguns casos? Por que será isso acontece, né? Por que a gente foge tanto de uma coisa que no fundo sabe que é necessária? Bom, a resposta é porque a gente tem vergonha, né? Medo de chatear um amiguinho, medo de magoar um cliente, medo do que vão falar, do que vão pensar, medo de admitir para si mesmo que a campanha de repente não está performando bem. Aqui eu falo muito sobre o meu trabalho, né? Você olhar ali e falar, nossa, meu trabalho não tá legal, o que eu tô fazendo não tá sob controle, né? Um projeto que eu tô trabalhando não tá tão bacana assim. O time, né? Se eu tenho ali um cargo de liderança, não tá tão alinhado quanto precisa. E aí a gente escolhe um caminho mais fácil, né? Que é poupar, suavizar e aí até iludir, né? Só que isso tem um nome. E o nome nem de perto é a palavra gentileza. Isso é um comodismo disfarçado de gentileza. Porque aquilo que a gente evita falar não desaparece. Ele fica ali esperando e quando estourar, vai estourar bem maior. Mas aqui é um momento que eu quero virar uma chave junto com vocês. Porque até agora, tudo que eu falei parece que a verdade, ela só dói, só expõe, só arrisca, mas a verdade, ela não fecha portas, ela abre. Assumir a verdade que você não consegue é a oportunidade de aprender. Assumir que precisa de ajuda é a oportunidade de ser fortalecido. Assumir a verdade que você está cansado é a oportunidade de poder descansar antes de quebrar ou chegar num burnout. Assumir a verdade que você errou é a oportunidade de poder corrigir. Assumir a verdade de quem você realmente é, seja uma pessoa mais quieta, seja mais falante, é a oportunidade de ocupar o lugar onde você faz bem mais sentido. Assumir um medo é a oportunidade de enfrentar ele. Assumir uma fraqueza é a oportunidade de você crescer. Assumir uma dificuldade é a oportunidade de encontrar uma solução. Assumir uma limitação é a oportunidade de poder desenvolver uma habilidade nova. Assumir um vício é a oportunidade de poder recuperar a sua própria vida o mais cedo possível. Assumir que algo não está funcionando é a oportunidade que você tem de mudar antes que seja tarde demais. Assumir que tá tudo ruim, olhar assim a verdade e falar, não tá legal, tá ruim, é a chance de poder pensar e transformar o que precisa ser feito para que fique bom. Assumir a verdade nunca é perder. Em todas as frases que eu disse até agora, a verdade ela não é o fim de nada, ela é o começo. Ela abre espaço para que algo finalmente relevante e sólido possa ser feito. Algo que tenha um resultado real. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você perguntou para alguém, me fala a verdade? Eu falo de você poder olhar para o seu líder, para o seu time, para o seu cliente, para o seu parceiro, para o seu esposo, para a sua namorada. Você tem coragem de fazer essa pergunta? Ou você anda evitando ela em determinados âmbitos? Porque no fundo a gente sabe que quando a gente pergunta isso é mexer num formigueiro.
A resposta pode ser que venha bem maior do que a gente esperava. Pode doer, pode expor, pode de repente aparecer algo que a gente preferia não saber. Mas é só nesse formigueiro mexido, bagunçado, que alguma coisa pode mudar de verdade. A verdade quase sempre vai dar bem mais trabalho, só que é o trabalho certo, o que resolve o problema na raiz, não só o que abafa o problema por muito mais tempo. Talvez a verdade não vai resolver na hora, mas é daqui 6 meses. No meu caso, a dor passou. Mas é algo que já foi, né? Já nem lembro mais, mentira, eu lembro mais como era a dor, mas passou, né? Hoje minha filha tá saudável, perfeita. E eu não posso deixar de falar que Jesus fazia muito isso. Ele não amenizava para agradar ninguém. Ele confrontava com a verdade e prometeu liberdade para todos nós como a consequência dela. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu quero compartilhar com vocês, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, primeiro você conhece e só depois ela te liberta. No dia que eu aceitei que a dor ali fazia parte do processo, eu não parei de sentir dor, né? Mas eu parei de lutar contra o problema do jeito errado. Eu comecei a procurar soluções que não envolviam só não sentir dor. Eu comecei a usar outras estratégias, né? E isso vale para tudo que a gente carrega. A criança que aprontou e passou a noite com medo, aquela fala que a gente fica ensaiando 1000 vezes, o feedback que a gente engole, o projeto que a gente finge que tá tudo bem, né? O trabalho que finge que tá tudo bem. E a pergunta que eu deixo para você é: quando a verdade chegar, você vai dar ouvidos? Vai ter paciência de poder esperar o tempo que ela precisa, né, para surtir o efeito? Vai seguir com dor mesmo, sabendo a verdade, enfrentando ela? Ou se ela precisar ser dita, você vai ter coragem de falar? Porque quando a gente encara de verdade, a verdade liberta. E é isso.